never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? Nós estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade aos nossos estudos com aulas remotas, porque nós já sabemos, os motivos, já temos conhecimento dos motivos de por que nós estamos assistindo aulas remotas, por que nós estamos em nossas casas, por que nós não podemos sair e se reunir presencialmente, certo? Então, eu gostaria só de lembrá-los que vocês devem ter todos os cuidados para a prevenção da saúde de vocês e da família de vocês, certo? Não esqueçam a sua higienização das mãos, o uso do sabão, da água, álcool gel, a água sanitária, tantos elementos de limpeza, produtos de limpeza que a gente pode usar para derrotar esse vírus que está aí, certo? Então, na nossa última aula, nós encerramos o capítulo 2 do livro de arte. Nós estudamos sobre ponto, depois sobre linha, sobre composições usando linhas, e vocês fizeram composição usando variadas linhas de variados instrumentos, Vocês usaram linha, barbante, macarrão, fita, uns usaram lã, outros usaram grãos, areia. Então, vocês fizeram um trabalho belíssimo na construção da obra de arte de vocês, baseada na obra de Gregory, certo? E hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 3. Então, primeira aula do segundo bimestre, capítulo 3, certo? O capítulo 3, ele traz como título As cores expressam sentimentos. Vocês devem lembrar aí dessa palavra, expressam sentimentos, a frase expressam sentimentos. Ela é muito recorrente, Eu falo muito isso em sala de aula, porque é isso que a arte é, Ela é uma explosão e expressão de sentimentos e emoções, tá? Quando ela não está somente expressando, além de expressar, ela provoca sentimentos e emoções, certo? Então, na abertura do capítulo 3, nós temos aí a capa de um livro, é o livro Flicts. Vocês podem estar olhando para o livro de vocês, abram aí na página 26, certo? E a capa do livro que vocês estão vendo é o Flicts. Essa ilustração foi feita por Ziraldo, tá? Ziraldo nasceu em Minas Gerais em 1932 e ele ilustrou a capa desse livro. Nós temos aí duas capas, A primeira capa lembra um arco-íris, as cores do arco-íris, e a segunda capa, que é uma edição comemorativa, ela é construída por vários quadrados coloridos também, certo? Esse livro Flicts, ele conta a história de uma cor, que ela estava procurando se encaixar em algum lugar. Então, ela vai para o arco-íris, lá não tem lugar para ela, certo? Ela vai para as bandeiras, também não tem lugar para ela. E aí ela inicia uma jornada em busca de se encontrar, encontrar o seu lugar como cor. E aí essa história toda é contada dentro do livro Flicts. Então, a cor está à procura de ser aceita, certo? No livro de vocês, na página 26, tem um trechinho do livro Flicts, que diz assim: não tinha a força do vermelho, não tinha a imensidão do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio, aflito Flicts. Então, é uma jornada em busca por aceitação, Em todo lugar que a cor vai, Flicts vai e não é aceita. Então, é uma jornada bem interessante dentro desse livro. Nós já conhecemos Ziraldo, porque nós conhecemos a turminha do Pererê e conhecemos também o Menino Maluquinho. Então, o Ziraldo, ele já é um conhecido nosso, certo? Na página seguinte, página 27, tem um quadro, o quadro sobre o tema Penso, que sempre aparece frente ao capítulo inicial. Por quê? Porque antes da gente estudar a fundo o assunto, a gente faz uma espécie de sondagem sobre o que nós pensamos, E a gente vai confirmar o que nós pensamos ou vai acrescentar alguma informação que a gente não tinha antes. Então, a pergunta sobre o tema Penso é: ao longo da história, a cor Flicts, certo? A cor Flicts, ela vai em busca de ser aceita em algum lugar, certo? Então, ela vai encontrando sua força nesse caminho, nessa jornada, certo? Você já parou para pensar que as cores transmitem sentimentos? Isso mesmo.
Se você já parou para pensar, se alguém já te disse, né? A professora mesmo já deve ter dito para vocês, com certeza, que as cores, elas podem expressar sentimentos. Mas você já parou para pensar na importância que a cor tem nessa expressão de sentimentos? Escrevam aí a resposta de vocês, certo? Feito isso, nós vamos analisar duas obras que aparecem ainda na página 27, certo? É o quadro Registre Suas Ideias. Nesse quadro, nós temos aí duas imagens. A primeira imagem é um detalhe de um totem da casa tribal, certo? No Alasca. Então, observem bem no livro de vocês como que é feita essa imagem, né? A gente consegue ver que existe muita cor, é colorido, é pintado uma espécie de rosto, certo? Os olhos como se fosse uma máscara, tá? E a outra obra é Lágrimas de São Pedro, de Vinícius, né? Nessa Lágrimas de São Pedro a gente tem uma instalação, então a gente, ao visitar a obra, poderia entrar dentro da obra e participar desta obra, certo? E as duas, elas têm ideias diferentes, elas provocam sensações diferentes no espectador, por meio das cores que são empregadas. Então, você vai anotar em seu caderno, né, o que as cores das duas obras, elas provocam em você. O que você acha que as cores podem representar nessas duas obras? É calmaria, é a agitação, é movimentação, é paz, é quietude. O que elas podem provocar em vocês, que são os espectadores dessas obras, certo? Anotem no caderno de vocês. Na página 28, nós temos mais duas obras, certo? A primeira obra é Desvio para o Vermelho, né? Uma obra de Cildo Meirelles, de 1967. Então, esse Desvio para o Vermelho, observem no livro de vocês, que é realmente, certo, uma obra com o emprego da cor vermelha, né? Então, a cor vermelha, para muitos, ela indica paixão, amor, né? Ela indica coisas boas. Para outros, ela indica dor, sofrimento, morte, perda, né? Porque ela representa o sangue. Então, existe uma denominação diferente para os sentimentos que a cor vermelha ela pode provocar, certo? Nessa obra que vocês estão vendo aí, a gente consegue ver que é um ambiente, né? Foi montado em instalação, um ambiente, e nesse ambiente foi colocado móveis, quadros, tapete, tudo na cor vermelha. Pouquíssimas coisas saem do vermelho, né? Mas continuam no mesmo ritmo de combinação com o vermelho, certo? Então, os temas de Cildo Meirelles, geralmente, eles são temas que são ligados à questão da natureza e política social, certo? Então, quando ele pinta esse quadro, pensando do lado político-social, ele não está apenas querendo dizer que a cor vermelha indica amor, ela representa amor, paixão, tá? Ele também está fazendo uma denúncia social, dor e sofrimento, certo? É isso que o Cildo Meirelles faz nessa obra, né? Ele representa esse desvio para o vermelho, aí vocês conseguem ver o ambiente praticamente com objetos na cor vermelha, mas com o fundo branco, tá? Então, ele está fazendo uma crítica também à perda, à morte, à dor, certo? A segunda obra que aparece a vocês é Harmonia em Vermelho. Olha como o nome da legenda da obra ela faz diferença na nossa interpretação. Quando eu leio Desvio para o Vermelho, então eu estou fazendo assim uma volta para o vermelho, estou me dirigindo para o lado vermelho. Quando eu digo harmonia em vermelho, eu quero dizer que está tudo bem organizado, calmo. Então, a representação da obra já muda totalmente, certo? Essa obra Harmonia em Vermelho é de Henri Matisse. E Matisse faz o quê? Né? Ele utiliza de formas diferentes para compor sua obra. E aí a gente consegue ver uma senhora, né, a mesa. Na mesa a gente consegue ver fruteira. A gente consegue ver um vaso de flores, a gente consegue ver que a mesa tem uma toalha bem detalhada, né? O fundo da parede também, o quadro na parede dá a impressão de que é realmente uma janela com a vista lá para fora, né? Existem até alguns críticos de arte que dizem que foi representação de uma janela, então a vista do campo lá fora, certo? E cadeiras à mesa. Então, por que harmonia? Tá tudo muito organizado, tudo muito no lugar, né? E a gente aí já tem um ambiente diferente. Embora na primeira obra esteja tudo no lugarzinho também, organizado, é uma organização diferente, tá?
Aqui é mais harmonioso porque tudo conversa entre si. Então o artista ele utilizou da cor para causar esse efeito de calmaria, tá? Porque a gente poderia dizer que a cor vermelha não representa calma. A cor vermelha, ela só representa dor, sofrimento, amor, paixão, nada calmo. E aqui Matisse conseguiu, com a cor vermelha, passar essa harmonia de qual ele fala no tema da obra, certo? Existem alguns estudiosos, né, quando vão estudar sobre a cor, e aí a gente estudando sobre a cor, a gente descobre que a primeira pessoa, né, que foi investigar o fenômeno da cor foi Aristóteles. Então, nessa investigação da cor, Aristóteles ele acreditava que a cor, certo? A matéria orgânica que era responsável pela cor, e não os objetos que têm uma cor. Ele acreditava que elas não tinham cor própria porque a cor se modifica por conta da luz solar, da neblina, da fumaça. Então, as cores sofrem alteração quando essas coisas interferem. Então, para Aristóteles, né, existia uma ideia antes dele que acreditava que a cor era a mistura do preto com branco. Né? As cores eram a mistura de preto com branco. E aí ele descobre que o objeto em si não possui cor. O que aconteceu? Ele não tem cor, o objeto em si. Tá? Então, vamos pensar agora no laranja. A laranja não tem cor em si. O que acontece com a laranja, então? Ela assume um aspecto colorido, né? Ela assume uma característica de cor por conta de quê? De fatores como sol, fumaça e neblina. É tanto que se a gente pensar em colocar uma laranja num local totalmente escuro, preto, a gente vai conseguir ver a cor da laranja? Pensem aí comigo. Então, Aristóteles descobriu que a cor, ela é fonte de luz. Então, o reflexo da luz no objeto faz com que nossos olhos, né, a nossa máquina, que a nossa visão é uma máquina extraordinária, ela passe por esse processo definindo uma cor para aquele objeto, certo? Então, para Aristóteles, nenhum objeto tem cor definida. O que define a cor é a presença de sol, né, de luz, de fumaça, neblina, que interfere nessa cor que é transmitida a nós, certo? Então, Aristóteles foi o primeiro estudioso, né? E aí, participando dessa dúvida que ele teve, Platão ele também entra nessa discussão, né? Se os objetos não têm cor, então eu vou fazer a seguinte pergunta: como os deuses encarregados da composição dos corpos mortais fabricaram os olhos? Porque se o objeto não tem cor, como é que os meus olhos enxergam cor no objeto? Né? Era essa a dúvida de Platão. E eles continuavam estudando, né? Buscando uma explicação para a cor. Então eles partiram do princípio de que a nossa visão, ela depende de luz. E tinha essa dúvida, ou é a nossa visão que depende dos nossos olhos, ou é os nossos olhos que dependem da visão. Então existia aí uma dúvida entre eles, né? Entre esses estudos. E aí, mais tarde, estudando sobre cor, realmente foi descoberto que a cor ela precisa ter luz para que os nossos olhos possam fazer esse registro, tá? Como eu disse para vocês, se você pensar em algo muito colorido, mas ele está no escuro, totalmente a ausência de luz, a gente não vai conseguir identificar a cor dele, a gente não vai conseguir perceber, os nossos olhos não serão capazes de identificar a cor, certo? E aí na página 29 tem uma atividade ainda falando sobre cor, né? Que vocês vão colocar, né, a importância que vocês acham que a cor tem para as obras, que sensações podem ser provocadas pelas cores, né, nas obras que a gente analisou agora. E se a gente mudasse as cores nas imagens, a gente teria as mesmas sensações? Pensem aí na obra de Cildo Meireles, Desvio para o Vermelho. Se não fosse vermelho, ela provocaria a mesma sensação na gente? E se a Harmonia em Vermelho de Matisse não tivesse vermelho, fosse outra cor, ela provocaria a mesma sensação em nós? Pensem e respondam a atividade, certo? E me enviem a atividade de vocês respondida, tá? Dando continuidade, nós vamos para a página 30. Na página 30 tem um pequeno texto explicativo sobre o que é cor. Então a gente vai compreender aqui o que é esse fenômeno da cor, como que os nossos olhos fazem esse registro de cor, certo? Então, eu dei uma pausa no vídeo para que vocês fizessem um pouco da leitura do texto, dessem uma olhadinha no texto para a gente poder comentar, certo? Então vamos lá. O texto ele começa fazendo uma pergunta: o que seria do mundo se não existisse cor?
certo? Pensem aí o que seria do mundo. O que seria da natureza se a gente não conseguisse ver o verde da natureza? O que seria do céu se a gente não pudesse enxergar a cor azul, né? Então, o que seria do mundo sem cor, tá? É uma pergunta que a gente se faz e realmente refletindo, a gente percebe que o mundo não seria esse mundo que nós conhecemos se não houvesse cor, certo? Então, o que a cor é? A cor nada mais é do que um instrumento de comunicação, certo? Entre os objetos e a situação. Então, a cor, ela comunica, certo? Ela é um meio de comunicação. E essa cor, ela pode influenciar nas nossas escolhas e na nossa maneira de perceber o mundo à nossa volta, né? Como a gente analisou nas obras anteriores, as cores provocam sensações diferentes em nós, certo? Até aqui compreendido, né? Lá no texto de vocês fala sobre um artista plástico, Israel Pedrosa. Israel Pedrosa, ele escreveu um livro, que o nome do livro dele é o seguinte: Da cor à cor inexistente. Como que eu tô falando de cor? Eu estou falando de cor inexistente. Então, para Israel Pedrosa, a cor não existe, né? Então, para ele, a cor é apenas uma sensação que é produzida nos nossos olhos através da luz. Então, aí a gente confirma um pouco, né? Ele confirma um pouco que Aristóteles já pensava lá no passado, que a cor é um reflexo que nossos olhos captam através da luz, certo? E aí ele continua dizendo, né? A cor nada mais é do que uma sensação que a gente tem, que a nossa visão produz por conta da ação de luz. Então, para ele, a cor só existe por conta de dois elementos fundamentais: a luz e os olhos, certo? Que é a nossa visão. Então, a luz seria o quê? Um objeto físico agindo sobre a luz. Pensem aí, por exemplo, uma lanterna ligada para uma maçã. Então, a gente vai focar ali. No escuro, uma sala totalmente escura, a gente tem uma maçã e tem uma lanterna. Ligando a lanterna para a maçã, a gente vai ter essa sensação da cor da maçã, tá? Que ela seja vermelha, por exemplo. Nós vamos ter essa sensação. Então, para existir essa cor da maçã, eu precisei de quê? De um elemento, a luz, e precisei do outro elemento, os olhos, tá? Então, são dois elementos essenciais para essa sensação de cor que nós temos. Por isso que para ele existe a cor inexistente. A cor é inexistente se um dos elementos falha, ou se um dos elementos não está junto do outro. Se eu tenho só luz, não tenho olhos, não tenho visão, eu não vou identificar a cor. Se eu tenho uma visão, mas está totalmente no escuro, eu também não consigo identificar a cor. Então, esse estudo de Israel Pedrosa, dentro do livro Da Cor à Cor Inexistente, ele traz essa reflexão, certo? E aí ele diz ainda, lá no livro de vocês, acompanhe, no último parágrafo do texto, ele diz que as cores têm várias definições, certo? E que os artistas usam essas colorações para expressar os seus sentimentos. Se é uma sensação, a cor, então, dependendo do que cor eu vou utilizar, será uma sensação diferente, tá? Então, quando a gente estuda as cores, nós vamos ver mais na frente o círculo cromático, nós vamos perceber que existem cores que indicam calmaria, leveza, cores que indicam agitação. Então, a cor ela é um fundamento, um elemento importantíssimo para a expressão de sentimentos, certo? Até aqui compreendido, e nós temos aí uma atividade a ser realizada, tá? Uma atividade sobre o texto de Israel Pedrosa, então vocês leiam o texto com atenção, tá? Tem a terceira questão, que você vai produzir no seu caderno um desenho que represente uma das sensações que você citou na primeira questão. Então, lá na primeira questão, você citou sensações e você vai realizar uma pintura indicando essa sensação, tá? E a quarta questão é para vocês lerem uma poesia, né, de Elia José, falando sobre cores, tá? E vão responder a alternativa aí, a que aparece na página 31, tá? Então, a nossa aula de hoje foi essa, um pequeno esclarecimento sobre a cor, e nós vamos continuar com esse conteúdo nas aulas seguintes, tá certo? Tchau, tchau, bons estudos, façam a atividade com atenção e me enviem pelo WhatsApp. Aguardo a resposta de vocês. Até mais!